Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia. E hoje a gente vai falar sobre a independência do Brasil, ok? Um evento aí, um dos eventos mais marcantes da nossa história, ocorrido no dia 7 de setembro de 1822. Então, vamos lá, a independência do Brasil. A independência do Brasil, comemorada em 7 de setembro, foi um dos acontecimentos que mudou os rumos da nossa nação. Vários eventos desencadearam a necessidade de ficar independente de Portugal. Portanto, é importante a gente entender essa história desde o começo. Quando a gente fala que o Brasil ficou independente, o que é que a gente quer dizer? Até esta data, até setembro de 1822, o Brasil ele era uma colônia portuguesa. De forma bastante resumida, era de dizermos assim que o Brasil pertencia a Portugal. Quem dominava este território era Portugal. Quem mandava nesse território era Portugal. Então, quando a gente fala sobre a independência do Brasil, é que se torna um país independente, como o próprio nome indica. Então, agora ele vai ser um Estado independente, com seus próprios governantes, com suas próprias leis. Isso é nisso que consiste a independência do Brasil. É a independência do Brasil em relação à metrópole Portugal. Mas vamos tentar voltar um pouco mais no tempo e tentar entender o que levou o Brasil a se tornar independente. Primeiro fator, a vinda da família real para o Brasil. No ano de 1807, a família real portuguesa, que estava lá em Portugal, ela vai vir para o Brasil. E o porquê? Por que a família real, a corte portuguesa, vai vir para o Brasil? Olha só, o processo de independência do Brasil começa em 1908, quando a família real vem para o Brasil. Na verdade, ela sai de lá em 1807 e chega aqui em 1808. Acontece que a família real ela sai de lá no final do ano de 1807 e vai chegar aqui no início de 1808. Pois é, as viagens marítimas demoravam alguns meses, ok? O motivo da vinda da família real para o Brasil estava ligado a um camarada chamado Napoleão Bonaparte. A gente já tratou sobre ele aqui. O Napoleão Bonaparte ele desejava dominar a Europa. Só que é o seguinte, o Napoleão ele não tinha força suficiente para encarar a marinha inglesa, para vencer a Inglaterra. E aí o Napoleão Bonaparte ele vai criar uma estratégia chamada de bloqueio continental, que a gente vai entender nessa imagem aqui. Vejam essa linha aqui meio que roxa. O que é que Napoleão vai fazer? Se eu não posso vencer a Inglaterra pela força, eu vou tentar vencer ela pela economia. O que é que Napoleão Bonaparte vai fazer? Ele vai falar o seguinte: todos os países europeus estão proibidos de manterem relações comerciais com a Inglaterra. Para quê? Para enfraquecer a economia inglesa. Professor, e os países que desobedecessem? Napoleão invadia. Então, por exemplo, país que desobedecesse, que quebrasse esse bloqueio, Napoleão ia lá invadir. Nem sempre dava certo, né, como foi o caso da Rússia, mas enfim. Então, a ideia era quebrar a economia inglesa. Pensem comigo no seguinte exemplo. Imaginem que alguém, alguma instituição, proibissem outros municípios, estados e cidades de negociarem com Santa Cruz do Capibaribe, proibissem eles de comprarem ou venderem produtos da nossa cidade. A nossa economia iria quebrar por completo, porque a gente precisa manter relações comerciais de compra e venda. E aí a ideia de Napoleão era justamente essa, era quebrar a economia inglesa. E país que desobedecesse, ele invadia. Tá bom, professor, e o que é que isso tem a ver com a vinda da família real portuguesa para o Brasil? Olha só, na época, Portugal era governado por esse camarada aqui chamado Dom João. Só que Portugal tinha uma amizade com a Inglaterra de longas datas. E aí, Portugal vai ficar em cima do muro. Se a gente desobedecer Napoleão, ele invade Portugal. Portugal não teria a mínima chance contra as tropas napoleônicas. Se a gente ficar do lado de Napoleão, a gente vai entrar em choque com a Inglaterra, que tinha uma amizade de longas datas, que tinha uma marinha poderosa, ou seja, o Dom João vai ficar nessa indecisão. Todavia, ele vai tomar uma decisão. Ele vai falar para Napoleão Bonaparte que, olha, ok, a gente vai aderir ao bloqueio continental. E nos bastidores, ele vai desobedecer Napoleão Bonaparte
e vai fugir. Alguns chamam de fuga, outros chamam de uma saída estratégica. E aí ele vai desobedecer e vai pegar a corte, aproximadamente ali 15 mil pessoas, e vão correr aqui para o Brasil. Então temos aqui, temendo a perda de seu poder e sob a proteção da Inglaterra, sim, os ingleses vão auxiliar nessa saída da corte portuguesa de Portugal para o Brasil. O príncipe regente Dom João fugiu com a família real portuguesa vindo para o Brasil. No período napoleônico, Dom João era príncipe regente de Portugal. Na verdade, ele não era rei, viu? Ele era príncipe regente, pois a mãe dele, Dona Maria I, que era a rainha, ela não estava em condições de governar por problemas mentais. Inclusive, muitos chamaram ela de Maria a Louca. Em 1818, com a morte da mãe dele, aí Dom João, enfim, é coroado rei com o título de Dom João VI. Ele foi casado com a princesa espanhola Carlota Joaquina, com quem teve 3 filhos e 6 filhas. Entre esses filhos, temos o que viria a ser Dom Pedro I. Ou seja, a família portuguesa, a corte portuguesa, ela foge para o Brasil por causa dessa questão com Napoleão. Né? Ela vai continuar lá da Inglaterra e vai fugir para o Brasil. E aí as tropas napoleônicas vão invadir Portugal, e, enfim, depois Portugal vai conseguir recuperar, mas o Napoleão realmente invade Portugal. Não o próprio, mas tropas do seu exército. A viagem, um pouco aqui sobre essa viagem, né? Dom João fugiu com aproximadamente 15 mil nobres portugueses em 14 embarcações, lembrando que eles vieram escoltados pela marinha inglesa. Como não sabia ao certo quanto tempo iriam ficar no Brasil, os nobres trouxeram riquezas, documentos, bibliotecas, coleções de arte e tudo que podiam transportar. Depois de algumas semanas de viagem, uma forte tempestade separou as embarcações. Algumas, como a de Dom João, foi para Salvador e outras vieram para o Rio de Janeiro. De Salvador, depois, Dom João transferiu-se para o Rio de Janeiro em março de 1808, e foi nesta cidade que ocorreram as maiores mudanças efetuadas em seu governo. É o seguinte, pessoal, a vinda da família real para o Brasil, ela vai causar muitas mudanças no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Algumas mudanças que alguns diriam como positivas, outras mudanças que diriam como negativas. Uma curiosidade, em 1808 é criado o Banco do Brasil. Pois é, esse Banco do Brasil é criado em 1808 por Dom João, lá no Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio de Janeiro, Dom João foi recebido com grandes festas, preparadas por seus amigos e funcionários, mas a população do Rio de Janeiro não apreciou muito a vinda da família real. Vocês vão ver por quê. Primeiro, como é que você vai abrigar 15 mil pessoas? Dom João mandou ele despejar os moradores das melhores residências da cidade, mandando fixar nas portas as palavras PR, que significaria príncipe regente ou propriedade do rei. Pois é, aquelas melhores moradias, ele despejou, expulsou as pessoas, né, e colocava na porta uma pintura com as siglas PR, príncipe regente ou propriedade do rei. E aí, alguns brasileiros, né, gente, diziam que, na verdade, PR significaria propriedade roubada. Pois bem, acomodado no Rio de Janeiro, Dom João começou a efetuar uma série de mudanças econômicas e culturais que iriam mudar não só a cara dessa cidade, mas também o futuro do país. Porque realmente, com a vinda da família real para o Brasil, vão haver muitas mudanças mesmo. Culturais, econômicas, algumas positivas, outras bem negativas, enfim, mas mudou muito. Uma dessas mudanças é a abertura dos portos. Olha só, até o presente momento, o Brasil ele não tinha essa liberdade de negociar com outras regiões, com outros países. Mas com a abertura dos portos, vai quebrar esse pacto colonial e aí vai permitir que outros países possam negociar com o Brasil, que na prática os outros países era a Inglaterra, ok? Na verdade, era abrir os portos para a Inglaterra. Aqui temos como é que funcionava o pacto colonial, né? A metrópole, temos aqui o pacto colonial e colônia. A colônia ela envia metais preciosos para a metrópole, a metrópole envia manufaturados e equipamentos, enfim. Mas é um pacto, né? O Brasil, a colônia, o Brasil só pode negociar com a metrópole e só tem autorização de entrar produtos no Brasil que venham da metrópole. Com a abertura dos portos, né, vão abrir para outros países, que eu já falei que na prática era a Inglaterra. Algumas mudanças econômicas. Ele vai anular a lei que proibia a instalação de indústrias no país. Pois é, antes da vida da família real eram proibidas a criação, a construção de indústrias no Brasil, não podia. Isso permitiu a abertura de fábricas e usinas,
né? Sendo que a produção de ferro obteve bastante progresso, né? Agora, como as fábricas e as usinas podem funcionar, isso vai permitir o progresso, por exemplo, aqui da produção de ferro. A produção agrícola também cresceu, surgindo o café ao lado do açúcar e do algodão. O café, pouco tempo depois, vai passar a ser o principal produto das exportações brasileiras, principalmente lá no segundo reinado. Não podemos deixar de destacar a criação do Banco do Brasil, né, que eu já citei anteriormente, com a vinda da família real, em 1808 é criado o Banco do Brasil, que a gente conhece aí até hoje. Mudanças culturais. A cultura do país passou por grandes transformações a partir da vinda de Dom João VI. Vários cursos foram criados no Rio de Janeiro, na Bahia, como cursos de cirurgia, química, agricultura, desenho técnico, entre outros. Foi fundado o Museu Nacional, o Observatório Astronômico, a Biblioteca Real e a Imprensa Régia. Vejam que teve muitas mudanças culturais. Além disso, a arte se destacou com a vinda da missão francesa ao Brasil em 1816. Um dos principais pintores é o Jean-Baptiste Debré, um dos grandes pintores dessa missão, né, de uma expedição, que até hoje muitas imagens que a gente tem sobre o Brasil desse período foi a partir desses pintores, principalmente do Debré. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, ou seja, o Brasil agora deixou de ser simplesmente uma colônia. Está num nível mais elevado. E em 1821, as capitanias passaram a se chamar de províncias. O que nós chamamos hoje de estado, estado de Pernambuco, estado de São Paulo, antes da proclamação da República, eram chamados de província. Então, era a província da Paraíba, a província de Pernambuco. Pois bem, em 1821, Dom João VI ele volta para Portugal. Né? Ele volta para Portugal. Depois de umas pressões, vai ter a Revolução do Porto, que a gente vai ver na próxima aula, por causa dessa Revolução do Porto. Mas ele deixa aqui seu filho mais velho, Dom Pedro, que na época tinha 23 anos, ok? E aí na próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso, e a gente vai falar sobre o Dom Pedro, o processo de independência, ele que vai ser o primeiro imperador do Brasil, né? Vai governar o Brasil entre 1822 e 1831, período de 9 anos. Curiosidade que o filho dele, Dom Pedro II, lá em 1840, vai começar a governar o Brasil, e o filho dele, Dom Pedro II, vai governar o Brasil durante 49 anos, ok? Mas são cenas para um próximo capítulo. Vou ficando por aqui e até a próxima.